as aulas sobre relações de consumo, iniciando, né, pela parte introdutória, falando sobre por que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, qual foi a necessidade e quem são os sujeitos que irão entrar nessa relação. E também sobre os princípios, né, a base sobre os ensinamentos de onde vieram as relações de consumo, qual foi a base teórica estudada para que pudesse o CDC vir a ser criado no ano de 1990. Bom, pessoal, o que seria relações de consumo? O que seria um Código de Defesa do Consumidor? Surgiu o Código de Defesa do Consumidor com a vasta necessidade de proteção àquelas pessoas consideradas vulneráveis, aquelas pessoas que não possuíam conhecimento ou até mesmo questões hierárquicas, não tinham poder, não tinham domínio, eram aquelas pessoas fragilizadas, digamos assim. Então, mediante tantas necessidades, mediante tantas, mediante tantas questões onde aquele que tinha uma menor participava de uma classe inferior àqueles que vinham a fornecer os alimentos, os produtos ou os serviços, tentavam enriquecer-se sobre esses, não lhe dando os direitos de questionar, não lhe dando direito de devolução, não lhes dando qualquer direito que estes tivessem, então pudessem vir a ter, e também a questão dos valores absurdos. Por exemplo, nós vimos em direito do trabalho, né, toda aquela parte introdutória, que antigamente os empregadores nesse caso já vinculavam ao seu empreendimento um supermercado, uma venda, alguma coisa desse tipo, para que quando seus funcionários necessitassem de comprar suprimentos, iriam nesses estabelecimentos. Com isso, os fornecedores, os empresários já vinculavam o salário daqueles empregados a essas questões de consumo, que era totalmente inconveniente, onde alguns passavam até não receber salário, tendo que deixar todo nessas vinculações que os empreendedores realizavam. Então, foi mediante essas necessidades, mediante a legalização das reclamações, porque nós temos o direito civil, não é isso? Que é vinculado ao direito do consumidor, no qual as ações, as necessidades e reclamações eram todas direcionadas para as relações civis. Então, o que o direito civil não acobertava, esse consumidor ele ficava sem direito algum. Então, foi para isso que surgiu, não é, neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, para vir a garantir direitos, a resguardar direitos daqueles considerados vulneráveis. Quem são essas pessoas? São todos aqueles declarados consumidores. Por quê? Deduz-se que os vulneráveis, que os consumidores, nesse caso, eles não possuem o poder, não possuem esse poder sobre os produtos e os serviços, sendo questões dos seus fornecedores, no qual o fornecedor ele sempre vai ser detentor de quê? De total conhecimento sobre o produto que fornece. E os consumidores muitas vezes são ludibriados, ocorrem pagamentos indevidos, cobranças indevidas. Então, a classe vulnerável é essa, aqueles considerados consumidores. Então, quem é o consumidor? É uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Está lá no nosso artigo 2º do CDC. Então, nós temos as primeiras características de consumidor, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. Mas quando é que nós vamos vir poder a denominar que uma pessoa ela é consumidora? Como destinatário final. O nome já diz. Eu, como consumidora, não posso pegar o produto que eu comprei em determinada loja e passar para um terceiro como venda. Eu tenho que comprar um determinado produto. Quando eu comprar um determinado produto,
aquele produto vai ser único e exclusivamente para o meu uso. Então, não vou repassar para terceiros. Então, seria o destinatário final deste produto. Entendeu, pessoal? Os elementos indispensáveis para uma relação de consumo. Então, nós temos aí o objetivo da relação de consumo, que é o elemento atrelado ao objeto da ação. No caso, seria um serviço, seria um produto. O subjetivo, que é o sujeito que adquire o produto ou serviço, como também aquele que fornece, né? Nós vimos que o consumidor tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela também possui a necessidade de comprar determinados produtos para utilização própria, para onde esses produtos não irão agregar a outro que presta serviços a terceiros. Esses produtos são para uso diário dessa pessoa jurídica, mas que esses produtos eles não venham a ser repassados para terceiros. E o destinatário final, aquele que adquire o produto ou serviço para si, não repassa, encerrando a cadeia de produção ou serviço. Então, pessoal, o primeiro sujeito de uma relação de consumo é o consumidor, aquele declarado como vulnerável na relação de consumo, aquele declarado que não possui todas as informações sobre o produto, muitas vezes compra-se produtos ou adquire serviços mediante alguma necessidade. E nós também temos aqui os fornecedores, o segundo sujeito da relação de consumo, que é o fornecedor, que é aquela pessoa, o empresário, né, como nós chamamos. É uma pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem a atividade de produção, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Está no nosso artigo 3º. Então, o fornecedor é aquele que tem o poder, ele detém o produto ou serviço, no qual ele vem a oferecer para terceiros. Podendo ser uma empresa nacional ou empresa estrangeira, podendo ser um ente público ou empresa privada, podendo ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Professora, o fornecedor pode ser pessoa física? Pode. Ele tem algumas condições que ele tem que resguardar. Para que ele seja uma pessoa física considerada fornecedor, ele tem que realizar esse serviço com habitualidade, ou seja, todo dia. E deve ser mediante remuneração, ou seja, ele deve receber pelo serviço que ele fornece. Professora, precisa ter CNPJ? Algumas relações de serviços não. Por exemplo, uma manicure. Existem manicures que realmente legalizam, existem outras que não, não é isso? Mas fazem daquele serviço o seu sustento de vida, o sustento próprio, no qual a manicure fornece o seu serviço a todos os dias, não é, da semana, aí já caracterizando a habitualidade. Também o serviço de manicure é mediante uma remuneração, ou seja, um pagamento. Então, a manicure, por exemplo, ela se caracteriza como fornecedor de serviços. Por quê? Porque ela vem a praticar com habitualidade e vem a praticar mediante uma remuneração, pagamento dos seus serviços prestados. Então, nós temos esses dois tipos, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, enfim. O que seriam os entes despersonalizados? São a coletividade de seres humanos ou de bens que não possuem personalidade jurídica própria, também conhecida como pessoas formais. O exemplo que eu acabei de dar, nós temos aí a massa falida, o espólio, a herança. Por que, professora, esses exemplos? Porque esses entes despersonalizados, eles estão vinculados a outra relação, cível ou de consumo. Por exemplo, o espólio. O que é um espólio? É a mesma coisa que o inventário. Vai acontecer a partilha de bens, no qual esses bens só vão poder vir a ser fornecidos, comercializados, mediante toda a legalização do seu inventário, das suas inscrições, né, da regularização dos bens adquiridos. Ou seja, eu não posso vender uma propriedade de terceira pessoa, ou então eu não posso vender uma propriedade de uma pessoa morta. Então, para que eu possa vender aquela propriedade, eu tenho que realizar um espólio. Então, caracterizar aí como entes despersonalizados. O que seria o produto, né, que a gente tanto fala, produto e serviço?
Produto, qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Então, é tudo aquilo que nós podemos pegar. E o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de naturezas bancária, financeira, crédito, securitária, salvo as decorrentes da relação trabalhista. Bom, pessoal, direitos trabalhistas se desvincula totalmente da relação de consumo. Então, por isso que veio aqui apresentado no serviço, não é? Quando nós somos contratados por alguma determinada empresa, nós somos contratados para prestar determinado serviço. Mas o serviço da relação trabalhista é diferente do serviço da relação de consumo, não se encaixando aqui nos nossos estudos. Observação. A relação de consumo só irá existir se todos os elementos estiverem presentes. Caso falte algum, a relação não ocorrerá. Então, o que eu falei para vocês, que nós temos um objetivo, um subjetivo, nós temos um produto, nós temos um serviço, nós temos algumas relações com entes despersonalizados e nós temos a característica do consumidor como destinatário final. Então, para que eu venha caracterizar que uma relação ela é de consumo, eu tenho que ter esses elementos. Se eu não tiver esses elementos vinculados ao fato que ocorreu, então aí já pode deixar de ser uma relação de consumo, pode ser uma relação civil, né? Existe relação de consumo entre duas pessoas físicas, foi o exemplo que eu dei para vocês da manicure, não é isso? Uma manicure ela fornece o serviço, não é, para determinadas pessoas com habitualidade mediante remuneração. Bom, pessoal, eu trouxe duas jurisprudências onde vem descrevendo sobre casos ocorridos mediante a caracterização do consumidor como destinatário final, onde nós temos aqui alguns autores, onde eles dizem: a pessoa jurídica, empresa, que adquire ou utiliza o produto como destinatário final, não incorporando em outro, nem revendendo, terá proteção deste código, inclusive para as hipóteses de vício do produto. Então, como eu acabei de dizer, o consumidor ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, está lá no nosso artigo 2º. Mas para uma pessoa jurídica ser caracterizada como destinatário final, como consumidor, então o objeto que ela veio a adquirir, o produto que ela veio a adquirir, ele não pode ser incorporado a outros produtos da sua empresa ou revendido a terceiros. Ele tem que ser utilizado, ele deve ser utilizado propriamente para este, como destinatário final. Nós temos outro autor onde ele diz: a pessoa jurídica só é considerada consumidor pela lei quando adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário final, não assim quando faça na condição de empresário de bens e serviços com a finalidade de intermediação ou mesmo como insumos ou matérias-primas para transformação ou aperfeiçoamento com fins lucrativos. Por exemplo, eu sou empresária, eu tenho uma fábrica de roupas e eu adquiro tecidos. Então, o tecido não é naquela quantidade, sem costura, sem nada. Então, eu pego aquele tecido e produzo blusas, calças, shorts, enfim, eu faço aquela transformação. Então, a partir do momento que eu transformo aqueles tecidos em matéria-prima, matéria de venda, eu deixo de ser um destinatário final, me descaracterizando como consumidor, porque eu já peguei aquele produto para revenda, transformando em uma matéria-prima, qual seja, oferecendo a terceiros. E a jurisprudência: indenização, responsabilidade civil, ajuizamento por pessoa jurídica, fundamento do Código de Defesa do Consumidor, inadmissibilidade, bem adquirido para ser utilizado na atividade empresarial, qualidade de consumidor inexistente, interpretação do artigo 2º da Lei 8.078 de 90, que é o CDC. Então, foi o exemplo que eu acabei de mencionar, onde transformou um produto para venda para terceiros, onde descaracterizou o destinatário final.
Bom, pessoal, nós vamos falar muito no decorrer dos conteúdos sobre consumidor e fornecedor. São os dois sujeitos, então vou estar repetindo direto, fica até um pouquinho chato, mas não tem como evitar, porque nós estaremos lidando com relações diretamente ligadas aos dois. E falando sobre isso, nós também temos mais algumas características sobre esses dois sujeitos. Nós temos o fornecedor equiparado. O que é um fornecedor equiparado? Bom, pessoal, nós temos vários exemplos na nossa cidade, no mundo inteiro, de várias empresas, uma matriz com várias filiais. E para o bom funcionamento dessas empresas, o que é que acontece? O empresário, o empreendedor, capacita um de seus funcionários, ele coloca como gerente, ou seja, o enfrentante daquele estabelecimento nessa determinada cidade, para que ele fique responsável pela venda, pelo bom funcionamento desta empresa. A partir do momento que isso acontece, ele repassa para esse gerente, por exemplo, poderes. Quais são os poderes? Os poderes de decisão, os poderes de resolução, a relação de conflito daquela empresa. Então, ele transmite àquela terceira pessoa a responsabilidade que é sua. E, caso esta pessoa, esse fornecedor, que é denominado fornecedor equiparado, ou seja, não é proprietário daquele estabelecimento, mas trabalha como se fosse, porque ele vai ser o gerente, ele vai ter o poder de tomar decisões sobre aquele estabelecimento. Então, o que é que diz o autor Leonardo Bessa? Tal figura seria um intermediário na relação de consumo, com posição de auxílio ao lado do fornecedor de produtos ou prestador de serviços, caso das empresas que mantêm e administram bancos de dados dos consumidores. E Cláudia Lima diz o seguinte: a figura do fornecedor equiparado, aquele que não é fornecedor do contrato principal de consumo, mas é um intermediário, um antigo terceiro, estipulante, hoje é o dono da relação conexa de consumo, por deter uma posição de poder na relação outra com o consumidor. Então, é como eu disse, nós temos várias empresas, capacitamos uma pessoa em uma dessas empresas para gerenciar esse determinado local, no qual ele terá o quê? Poderes. Ele não é o proprietário, mas vai trabalhar como se fosse. Então, qualquer relação de consumo, qualquer necessidade que o consumidor tenha sobre aquele estabelecimento, vai tratar com esta pessoa. Então, esses são os fornecedores equiparados. Ou seja, é uma extensão da responsabilidade, porque muitas vezes o proprietário não está naquele estabelecimento, não tem conhecimento, e o consumidor, necessitando de uma reparação, não tem acesso, ou então ocorre a dificuldade. Então, colocando essas pessoas, esses intermediários, eles vêm a resolver esses determinados problemas para tentar resguardar o direito do consumidor. Mas quando esses direitos não são resguardados, os fornecedores equiparados também vão responder por suas atitudes. Quais são as características? São detentores de direitos e deveres, tendo responsabilidade solidária nas relações de consumo. Ou seja, ele vai responder juntamente com o fornecedor sobre alguma prática abusiva que aquele comércio veio a praticar com o consumidor. Há mais uma jurisprudência aqui que eu trouxe para vocês sobre fornecedor equiparado, onde é indenização, fornecedor, contratação de empréstimo e financiamento, fraude, negligência, injusta negativação, dano moral, montante indenizatório, razoabilidade e proporcionalidade, para questionamento, age negligentemente o fornecedor equiparado à instituição financeira, que não prova ter tomado todos os cuidados necessários a fim de evitar as possíveis fraudes cometidas por terceiro na contratação de empréstimos e financiamentos. Então, este fornecedor ele será chamado no processo, esse fornecedor equiparado, porque ele vai responder solidariamente com o empresário, com o proprietário, sobre esses casos que vieram a acontecer nesse estabelecimento de consumo. E nós temos a característica agora sobre o consumidor equiparado, ou estandarte, como chama a doutrina. Então, o consumidor equiparado é aquela pessoa que não adquiriu ainda, não realizou nenhuma relação de consumo no estabelecimento comercial,
mas sofreu consequências de como se este tivesse realizado essa relação de consumo. Ou seja, eu estou em um shopping, eu já mencionei isso, acho que até alguns de vocês lembram, uma pessoa que está no shopping passeando e tudo, mas ainda não entrou em nenhuma loja, nenhum fornecedor para realizar algum produto. Mas, de certa forma, já está ali, não é, usufruindo daquele estabelecimento comercial. E acontece aí algum desastre, onde ele vem ser atingido. Então, o proprietário do estabelecimento, responsável por aquele estabelecimento, terá sim que resguardar os direitos daquele consumidor, independentemente dele ter realizado alguma relação financeira com algum estabelecimento, mas ele veio a sofrer consequências. Ou seja, aquele que se torna semelhante ao consumidor, irá ocorrer equiparação todas as vezes que as pessoas, mesmo não sendo adquirentes diretas do produto ou serviço, utilizam-no em caráter final, ou a ele se vincule, que venham sofrer qualquer dano trazido por defeito do serviço ou produto. Então, o dano que o consumidor veio a sofrer foi neste exemplo. Ele está no shopping, realizando passeios, mas ainda não adquiriu nenhum produto. E foi atingido por um acidente, aconteceu algum acidente, caiu um teto, soltou um parafuso, alguma coisa que veio lhe atingir e ali proporcionar um dano físico, por exemplo. Então, quem irá arcar com as necessidades desse consumidor nessa reparação desse dano será o fornecedor. Quem é o fornecedor no geral? O representante daquele estabelecimento comercial, que seria o shopping, né? O artigo 2º diz o seguinte: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Outra característica do consumidor é equiparado. Muitas vezes nós não conseguimos determinar quantas pessoas foram atingidas por um determinado dano. Por exemplo, esse do shopping. Se cai um teto, eu não tenho, o empreendedor, o fornecedor, ele não tem naquele exato momento como distinguir quantas pessoas foram atingidas por esse desastre. Quantas pessoas foram atingidas quando o teto veio a cair. Então, podem ser pessoas indetermináveis, podemos termos um processo coletivo para que várias pessoas venham a ser indenizadas. Então, tanto nós podemos ter pessoas determináveis, como consumidor equiparado, como pessoas indeterminadas, que eu não sei mensurar a gravidade, o dano que aquele ato ocorreu e quantas pessoas vieram a ser atingidas. O artigo 17, para os efeitos dessa seção, que cuida da responsabilidade dos fornecedores pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E para os fins deste capítulo, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Bom, pessoal, os sujeitos, a introdução, já mencionei para vocês o porquê da necessidade de criar uma lei específica para os consumidores. Mencionamos aqui os dois sujeitos que nós teremos nessa relação de consumo, que é o consumidor e o fornecedor. Mencionei para vocês as duas características destes, que são os equiparados, que não são proprietários, mas se comportam como proprietários fossem, na questão do fornecedor equiparado, e o consumidor, que não veio a realizar uma relação de consumo, mas veio a sofrer consequências, veio a ser atingido por algum fornecedor. Vamos dar início ao estudo dos princípios. Como eu falei para vocês, o consumidor, a lei consumerista, a lei das relações de consumo, o CDC, ela veio a ser criada para determinar os direitos e resguardar os direitos daquela classe vulnerável. Então, nós temos aqui o primeiro princípio da relação de consumo, que é o princípio da vulnerabilidade. Então, nós vamos entender que o consumidor ele tem uma relação inferior ao fornecedor. Como eu já mencionei, o fornecedor é detentor hierarquicamente, a questão financeira, é o detentor de
do produto ou do serviço é o detentor de todas as informações necessárias sobre aquele produto. Então, considera-se o consumidor a classe vulnerável da relação de consumo, porque estes não possuem essas características ou todas essas informações e vinculações com estes. Então, nós temos aí, resguardado no artigo 4º, inciso 1º, onde diz: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Não sei se vocês lembram daquele princípio no direito trabalhista, onde menciona que as cláusulas de contrato serão melhor interpretadas para os empregados. E aqui nós vamos realizar a mesma situação. O fornecedor é o detentor hierárquico e o consumidor é considerado o vulnerável. Então, sempre que houverem cláusulas em contratos ambíguas, abusivas, a interpretação será melhor favorável ao consumidor para resguardar os seus direitos. Nós temos aí 4 tipos de vulnerabilidade do consumidor: técnica, econômica, jurídica e informacional. O que seria a vulnerabilidade técnica? É a ausência de conhecimento específico sobre o produto que o consumidor adquire ou utiliza. Por exemplo, eu tenho a necessidade de usar um computador para trabalhar, para gravar aulas, para elaborar aulas, para estudar. Mas não significa dizer que eu tenho todo o conhecimento específico sobre aquele produto. Eu não sou uma pessoa especializada no assunto. Eu não sou formada, então eu não necessito ter conhecimento total. Quem é que deve ter esse conhecimento e oferecer e realizar a informação desse conhecimento para os consumidores? O fornecedor. Então, muitas vezes eu necessito de um produto, mas não possuo as informações dos conhecimentos específicos, ou seja, como liga, como desliga, quando posso carregar, quando não posso, o que é um vírus, quando é que eu venho adquirir esse vírus, o que é que eu faço. Então, são conhecimentos específicos sobre aquele determinado produto, que o consumidor muitas vezes não tem obrigação de ter o conhecimento, mas que necessitam, onde esse conhecimento ele deve vir a ser fornecido pelo fornecedor, pelo menos realizando toda a informação necessária sobre a aquisição daquele produto ou serviço. Vulnerabilidade econômica é na condição financeira do consumidor. Não significa dizer que vulnerável na relação de consumo é só aquele consumidor baixa renda, por exemplo. Não, uma pessoa com melhores condições, um empresário, um empreendedor, como nós vimos, o consumidor tanto é uma pessoa física ou jurídica. Então, essa classe econômica diz respeito na relação de consumo, porque, como eu mencionei para vocês, o fornecedor é quem detém o poder de valor do seu produto. E eu, como consumidora, que necessito daquele produto ou serviço, vou tratar sobre, mediante as minhas condições financeiras. Independente de ser alta ou baixa, eu vou ser considerada consumidora, pois eu adquiri um produto como destinatário final. Consiste na condição de fragilidade do consumidor frente ao fornecedor, que, por sua posição de monopólio fático ou jurídico, por seu forte poderio econômico ou em razão da essencialidade do serviço que fornece, impõe sua superioridade a todos que com ele contratem. A questão jurídica, a vulnerabilidade jurídica. Pessoal, muitas vezes os consumidores não possuem conhecimento sobre os seus direitos em uma relação de consumo. Então, essa é a vulnerabilidade jurídica. Consiste na falta de conhecimento pelo consumidor dos direitos e deveres inerentes à relação de consumo. Então, eu adquiro um produto, esse produto vem com vício ou com defeito, mas eu não tenho conhecimento de dizer assim, eu vou voltar naquele estabelecimento e vou pedir uma reparação. Ou então não ocorreu a reparação e eu posso ir no Poder Judiciário questionar os meus direitos. Essa é a falta de informação jurídica. E a informacional. A falta de informação é causa de vulnerabilidade.
a que o consumidor não detém informações suficientes para realizar o processo decisório de aquisição ou não do produto ou serviço. Então, é como eu disse, pessoal, dando o exemplo do computador. Eu tenho a necessidade de um produto, da utilização de um produto para trabalhar, por exemplo, mas eu não tenho todos os conhecimentos específicos. E a parte da informação sobre a utilização, o que é que eu posso fazer ou não com aquele computador, são dos fornecedores. Então, o fornecedor tem um papel fundamental de informar, até mesmo porque caso este não informe ao consumidor todas as informações necessárias sobre aquele produto, este poderá vir sofrer consequências numa reparação, uma solicitação de indenização, pois o consumidor vai conseguir provar que adquiriu o produto, mas que não adquiriu informações sobre como utilizá-lo, por exemplo. Nós temos o princípio do protecionismo, que o próprio nome já diz, para proteger e minimizar as consequências de uma relação jurídica. Está lá no artigo 1º. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Os termos do artigo 5º, 170 da Constituição Federal e 48 das disposições transitórias. O princípio do protecionismo ele vem nos dizer que o direito do consumidor ele está resguardado independente de cada acordo que ele é feito. É igual ao direito trabalhista. Eu faço um acordo com o meu empregador, ele não cumpre só a metade, a outra metade eu posso entrar na justiça questionando meus direitos. Não significa dizer que eu fiz um acordo que eu não poderei mais questioná-lo. É igual às relações de consumo. Os direitos eles não podem ser abdicados. Eles são resguardados, ele possui essa vinculação. A partir do momento que eu compro qualquer produto, eu já tenho um vínculo e um direito sobre aquela relação de consumo. Artigo 51 do CDC fala das nulidades. Quando é que um contrato pode vir a ser nulo, quando a venda pode vir a ser nula? São nulo de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Então, tudo que nós formos colocar no mercado de consumo, nós temos que resguardar a proteção do consumidor. Não sei se vocês já observaram, eu também acredito que eu já mencionei isso em sala de aula, que todo estabelecimento comercial ele deve ter um Código de Defesa do Consumidor exposto e à vista deste consumidor para a sua utilização. Então, por que tem que ter esse Código de Defesa do Consumidor? Para que, na necessidade que um direito venha a ser resguardado, o consumidor possa vir a ler, a buscar, a fundamentar o seu direito nesta lei, que é fornecida pelo consumidor. E ele venha a provar, né, que o fornecedor está ali impedindo um direito que é seu, que é absoluto. Então, o princípio do protecionismo vem a nos dizer que o nosso direito é absoluto, é vinculado, nós não vamos perdê-lo independente de acordo ou de ameaças de coação. O princípio da boa-fé, que é um princípio bastante utilizado no nosso direito, né, em todas as disciplinas praticamente, que diz respeito à conduta dos sujeitos da relação de consumo. Então, se eu, como consumidora, necessito da aquisição de um produto, eu estou utilizando de boa fé na aquisição deste produto. Não estou pensando em comprar esse produto, quebrar e depois voltar na empresa e pedir uma restituição de um dinheiro corrigido monetariamente. Não, significa dizer que tanto o consumidor como o fornecedor estão nessa relação de consumo, os dois de boa fé, boa índole, fazem tudo de acordo com o código de ética, para que aquela relação, aquela compra, aquela venda venha a dar certo. O princípio da boa-fé representa o padrão de conduta que deve ser observado por todos os fornecedores do mercado de consumo, com base em valores éticos, de modo a respeitar as expectativas do consumidor naquela relação jurídica. Por quê? Quando o consumidor ele se desloca até um estabelecimento de consumo, ele está ali com várias expectativas sobre o que ele pode adquirir
ou então sobre o produto que ele adquiriu sobre aquele estabelecimento. Então, essas expectativas, elas devem vir a ser supridas pelos fornecedores, mediante o quê? A apresentação do produto, todas as informações necessárias sobre a utilização daquele produto, as formas de pagamento, como pode ser, como não, quais são os descontos, enfim. As expectativas dos consumidores, elas devem ser resguardadas, asseguradas. A Constituição, no artigo 1º, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, é um princípio fundamental, o quê? Respeitar as pessoas, a dignidade da pessoa humana. Então, as expectativas que foram criadas, elas devem vir a ser supridas. O cuidado com o consumidor, ele deve ser resguardado, os seus direitos, enfim. O artigo 3º da Constituição constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Porque eu mencionei este artigo 3º aqui no princípio da boa-fé, porque fala principalmente sobre a conduta. Ou seja, eu não vou trabalhar mediante ameaça, mediante irregularidades, mediante tentando adquirir um enriquecimento ilícito sobre um determinado produto, cobrando a mais do que ele vale, enfim, todas essas formas. Bom, o princípio da boa-fé possui algumas funções. A função interpretativa ou critério hermenêutico, que é tratar em pé de igualdade os dois sujeitos, pois deduzimos que ambas as partes da relação de consumo estão tratando de boa-fé, com cuidados recíprocos, o consumidor com a intenção de adquirir e pagar pelo produto e o fornecedor com a intenção de vender o produto com melhor qualidade e segurança, porque o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor nos diz que é necessário preservar a saúde, a vida e a segurança do seu consumidor. Então, todos os produtos ou serviços ofertados por um fornecedor têm que trazer essas 3 garantias. Função integrativa ou de criação de deveres jurídicos. A boa-fé objetiva cria deveres anexos ao contrato que devem ser respeitados, tais como o dever de cuidado, o dever de informação e o dever de cooperação. Quando nós adquirimos um determinado produto, fechamos uma relação contratual, porque a relação contratual também tanto pode ser verbal como escrita, nós temos a assistência do fornecedor mediante o pré-contratual, na contratação e o pós-contratual, ou seja, no pré-contratual, o fornecedor irá mencionar todas as informações necessárias sobre aquele produto. No contratual, quando nós fechamos o contrato, no ato do contrato, ele vai dar total assistência e cuidado na operação, na entrega do produto ou na operação do serviço. E o pós-contratual são aquele período de garantias, de assistência que o fornecedor ele deve propor ao seu consumidor. Então, nós temos essas 3 fases, no qual devem ter o quê? O respeito, o cuidado, a informação e a cooperação. E função de controle ou limitativa do exercício de direitos subjetivos. Os direitos subjetivos, a gente já viu no início da aula, né? Os seus direitos não podem ser exercidos de modo abusivo. O que seria modo abusivo? Eu já mencionei anteriormente a tentativa do enriquecimento ilícito, propagandas, que é o que chama a atenção do cliente, e hoje nós temos uma maior facilidade de acesso a tais propagandas, as promoções, o estilo de venda, o modo de venda e a forma de pagamento. Pois nas propagandas nós temos informações implícitas, não explicadas, ou seja, vende-se um produto, diz que pode parcelar o valor do produto em até 12 vezes. Essa é a única informação que eles mencionam em propaganda. Aí, com isso, eles atraem o cliente até sua loja. Quando o cliente chega no estabelecimento de consumo, percebe que aquela parcela em até 12 vezes somente pode ocorrer se tiver com o cartão do ambiente, com o cartão da loja,
se der não sei quanto de entrada, um valor específico. Então, existem essas limitações, essas condições para essa venda que não são explícitas no ato da propaganda. Isso é considerado um modo abusivo. Nós temos aí as fundamentações jurídicas do CDC e do Código Civil que estão atreladas, pois quando nós não tivermos aqueles sujeitos, todos aqueles caracteres da relação de consumo, irá descaracterizá-la, podendo ser uma relação civil, um ato civil, que será tratado pelo Código Civil, não é isso? Então, nós temos aqui, nós somos atrelados também ao Código Civil. Então, no artigo 51 do CDC, ele nos traz as possibilidades de cláusulas nulas, quando são tratadas de modo abusivo. E falando especificamente da boa-fé, ele fala no inciso 4º, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, né, a igualdade. Já no artigo 4º, ele também menciona sobre boa-fé. O artigo 113 do Código Civil traz essa menção que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O lugar da celebração do contrato, não é, no caso, geralmente, não sei se vocês já perceberam, quando se fecha um contrato de venda, prestação de serviço, alguma coisa desse tipo, ele sempre determina o local da jurisdição, o ambiente que aquele contrato poderá ser questionado, que geralmente é o local da celebração do contrato. E o artigo 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato começou a execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, nós já vimos aqui, estamos vendo que o princípio da boa-fé está atrelado ao comportamento, ao bom comportamento, à boa intenção de exercer, de trabalhar, de transmitir esses direitos para os consumidores. Que são ambos, né? Tanto do consumidor para o fornecedor e do fornecedor para com o consumidor. O princípio da defesa do consumidor pelo Estado. Pois bem, o Estado ele tem o dever e a obrigação de manter o quê? A saúde, a segurança, a vida da população, né? De um todo. E dentre eles, ele deve também facilitar o acesso dos consumidores à justiça, como também realizar as fiscalizações necessárias para que o Código de Defesa do Consumidor seja posto em prática no ambiente de consumo. Então, ele tem um dever, né, de promover a defesa do consumidor em todas as formas. Um exemplo prático, né, que o Estado se manifesta são as fiscalizações que ocorrem nos estabelecimentos de consumo. Fiscalização esta que não é feita só pelo membro do governo estadual, mas nós também temos a atuação municipal. Nós temos aí representantes de vigilantes como a vigilância sanitária, não é isso? A vigilância sanitária ela passa de estabelecimento em estabelecimento, realizando fiscalizações para saber como está sendo proporcionado aquele tipo de serviço à comunidade, se também estão preservando a saúde, a segurança e a vida dos seus consumidores, porque nós vemos, a vigilância sanitária fechou tal restaurante. Não é que fechou, ela suspendeu os serviços daquele restaurante, pois estava em desacordo com alguma norma. Então, nós também temos esse ambiente fiscalizador. E o Estado também nos trouxe aí os PROCONs, que é uma forma jurisdicional, né, de facilitar o acesso dos consumidores à justiça, de uma forma mais célere, porque deduzimos que os processos vindos, as reclamações adquiridas pelo PROCON, ela tem uma maior celeridade, ou seja, ela tem uma maior rapidez de resolução, para que aquele consumidor ele não venha a ficar no prejuízo, onde ele poderá solicitar uma substituição, um abatimento no preço, uma devolução de produto, enfim.
Nós temos aí as obrigações do Estado, que são a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então, toda essa participação do Estado no ambiente de consumo, ela tem que garantir esses 4 requisitos. Mediante o quê? Representantes realizando suas fiscalizações. E mediante também as reclamações tidas nos PROCONs. Porque o responsável pelo PROCON, ele possui o direito e o dever de fiscalizar, de multar, de suspender o serviço. Então, o PROCON, nós vamos ver quando nós estivermos falando sobre sanções e práticas abusivas, que o PROCON ele tem todo esse dever de poder de polícia, né? Que vocês, não sei se vocês lembram, quando viram o direito constitucional. O princípio da adequação. Como eu mencionei para vocês, o nosso Código de Defesa do Consumidor nos diz que deve ser preservada a vida, saúde e segurança. Como é que são preservados tais direitos? Quando nós falamos sobre a qualidade e segurança do produto. Então, qualquer produto que for fornecido no mercado de consumo, ele tem que ser garantido a sua qualidade e segurança. Quem é o garantidor dessa qualidade e segurança? Os fornecedores. O princípio da adequação considera o binômio qualidade e segurança na busca pela uniformização dos dois interesses nas relações de consumo. Então, nós vimos, quando mencionei aqui a denominação de fornecedor, que nos traz o artigo 3º do CDC, ele menciona que ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que venha a representar na parte de produção, na parte de serviço. Então, o fornecedor ele tem uma abrangência, que o fornecedor não é só o proprietário de loja, o fornecedor é quem produz aquele produto, as fábricas que produzem aquele produto, as transportadoras. Então, nós temos aí uma extensão de fornecedores, onde todos estes devem garantir a qualidade e a segurança do produto, para que seja tratado de uma forma unificada, ou seja, igualitária, para que todos possam exercer os seus direitos. O consumidor de adquirir um produto, obter todas as informações e ter segurança naquele produto, usar com tranquilidade, pois tem a confiança naquele fornecedor que nada de mal irá lhe ocorrer. Nós temos as fundamentações jurídicas, o artigo 4º e o artigo 8º do CDC, né? Onde ele menciona na letra D, na ensina D, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. E no seu inciso 5º, incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Pessoal, controle de qualidade. Nós temos aí um Inmetro. Todos os produtos que nós vamos adquirir devem ter um selo de qualidade. O Inmetro, o selo de qualidade do Inmetro está no produto, garantindo ao consumidor que aquele produto foi vistoriado, que aquele produto teve toda uma fiscalização e ele possui a qualidade e a segurança adequada para o consumo. Então, nós temos também esses selos de garantia de qualidade que devem vir anexos aos produtos. O princípio da transparência, que é bem parecido com o princípio da informação, que eu vou mencionar ainda. A transparência ela deve ocorrer em todas as fases contratuais, como eu mencionei para vocês, a pré-contratual, a contratual e a pós-contratual, pois, como eu mencionei para vocês, o contrato ele pode ser verbal ou escrito. E em ambos deve haver as explicações de cláusula por cláusula, de situações, quando o consumidor poderá
exercer tais direitos. Nós vimos lá os tipos de vulnerabilidade dos consumidores. Nós temos a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade técnica, que deve ter uma melhor transparência na resolução do produto, na resolução dos problemas. Nós temos alguns vícios e defeitos que podem ser, os vícios são ocultos, os defeitos aparentes. Então, sempre quando isto acontecer, deve haver aí uma transparência na elaboração do serviço. Por exemplo, o recall. Quando a fábrica percebe que determinado produto está dando defeito de fabricação, o que é que eles chamam? Publicam na sociedade, publicam nos meios de comunicação, solicitando que proprietários de tais veículos venham até as suas representantes para realizar a vistoria e o conserto daquele veículo. Então, é o recall. E quem é o responsável financeiramente por essa restituição, por esse conserto nesse veículo? É a transportadora, é o empresário, é o fornecedor. Então, eles vão ficar responsáveis. E por isso que deve haver uma transparência, a comunicação e chamar para si. E vamos tirar aqueles produtos que já estão no mercado, vamos chamar, já foram vendidos no mercado, vamos chamá-los para fazer esse conserto, essa observação. E aqueles que ainda estão nas prateleiras, que ainda estão nas concessionárias à venda, no exemplo dos veículos, vamos retirá-los de imediato dos mercados, né, das prateleiras, por exemplo, e vamos fazer logo a sua substituição, a correção daquele defeito. Então, é isso que deve ocorrer. E no caput do artigo 4, ele fala justamente nisso, na transparência. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo, atendendo os seguintes princípios. Então, a transparência, como a informação, ela está diretamente vinculada a todos os atos praticados na relação de consumo, pois os fornecedores, eles podem vir a ser responsabilizados por esta falta de transparência. Por exemplo, no recall, se acontecer algum acidente em determinado veículo e for constatado que aquele acidente foi ocasionado por um defeito de fabricação e a empresa, sabendo deste defeito, ainda não solicitou o recall, não chamou ainda para recall, né, não comunicou, não fez a publicação, essa empresa será diretamente responsabilizada também por esse acidente, pelas indenizações desse acidente. Então, tudo deve haver uma transparência na relação de consumo. O princípio da confiança, como eu já mencionei um pouco para vocês, falando também sobre a expectativa do consumidor, então deve ser preservado, pois aquele consumidor, nós já vimos os seus tipos de vulnerabilidade, ele tem uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade informacional, uma vulnerabilidade técnica, no qual, quando ele vai adquirir um produto, ele dispensa sobre aquele estabelecimento toda a sua confiança, por ser um estabelecimento de renome, muitas vezes, por estar ali várias pessoas adquirindo os produtos. Então, tem-se aquela confiança que será depositada. A expectativa e a confiança sobre aquele estabelecimento de consumo devem ser preservadas. Como, pois, nós temos aí um exemplo do STJ, falando sobre os estacionamentos ofertados por determinadas empresas. Por exemplo, nós temos os supermercados. Alguns supermercados, eles oferecem o serviço de estacionamento para facilitar a mobilidade do consumidor, a facilidade de acesso, os privilégios, os cuidados de um estabelecimento, de um estacionamento. Só que muitos destes colocam placas, colocam avisos, informando que, caso ocorra algo no seu veículo, determinada empresa não será responsabilizada. Pessoal, isso é uma prática abusiva. Por quê? Porque eu sou um proprietário de um supermercado e para facilitar o acesso dos meus consumidores, eu vou lhe garantir um estacionamento, então eu também estou ofertando um serviço de estacionamento.
Então, eu sou diretamente responsável por qualquer acontecimento que me desculpem, eu serei responsável por qualquer ato que aconteça com aqueles veículos. Então, também serei chamado um processo, a questão de responsabilidade, a questão de indenização. Então, quando for pensar em oferecer um serviço de estacionamento, pense na segurança dos seus consumidores e que será diretamente responsável por indenizações caso algo venha a ocorrer esses veículos. O princípio do combate ao abuso, essa complementação, como eu disse, acabei de dar o exemplo dessas informações, desses anúncios em estacionamentos, né? Que é justamente a fiscalização do Estado, fiscalização do PROCON, deve observar, averiguar, solicitar tais retiradas, mencionar para o consumidor que ele é sim responsável por qualquer ato que venha a acontecer. Então, é tentar diminuir, combater de fato esses atos abusivos, como as propagandas ilícitas, as propagandas abusivas, que nós vamos ver mais à frente. E por fim, nós temos o princípio da informação, que também é uma complementação do princípio da transparência, como eu já mencionei para vocês. O fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos e preços, de maneira clara e precisa, não se admitindo falha ou omissões. Está lá no inciso 4º do artigo 4º. Educação e formação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, mediante a transparência e todas as informações, que informacional é um tipo de vulnerabilidade também do consumidor. Princípio da precaução, como o próprio nome já diz, vai ali tentar prevenir, mediante a qualidade do serviço, perigos futuros, riscos desconhecidos que possam vir a causar com a aquisição de determinado produto. Diferencia-se da prevenção, pois este visa prevenir o dano certo, muito provável. No princípio da precaução, o dano não é provável, mas é possível. Por exemplo, na aquisição de um aparelho celular, nós temos aí as baterias. Algumas baterias, depois de um determinado tempo de uso, ou algumas baterias com vício ou defeito não aparente, elas podem vir aí a esquentar, a explodir, mediante a forma que está sendo carregada, a voltagem da energia, né, que nós temos energia de 220 volts, enfim, todas essas informações devem ser prestadas para que ocorra o que? A precaução, para que riscos não venham a ocorrer no futuro também. Que alguns riscos desconhecidos que diz não ter naquele determinado produto e acaba adquirindo. Bom, pessoal, nós encerramos aqui a nossa parte introdutória. Vão anotando suas dúvidas, que amanhã na aula de reposição, às 7h30 da noite, 7 horas da noite mais ou menos, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada e boa aula.